Muito carinho, seja muito bem-vinda. A Marta Dias, o currículo é robusto, hein? Estrategista comportamental, conselheira empresarial, mais de 20 anos de carreira executiva e também conselheira empresarial. Ou seja, você tem uma empresa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E todo mundo precisa de um apoio, de um suporte, e o tempo passa muito rápido, e se a gente não tiver antenado, ligado em tudo aquilo que está acontecendo, a gente vai ficando para trás, né? Marta, bom dia. Bom dia! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje com vocês. A apresentação não ficou muito à altura, até porque você tem 1,75 acima, né? 1,75. Brincadeira, viu? Seja muito bem-vinda. Você estava contando um pouco da sua história, uma trajetória. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você é do Paraná, paranaense, teve uma incursão por São Paulo, que é um centro mundial. Fala um pouquinho de você para quem... porque hoje as mulheres, elas estão dominando todos os cenários. Você sabe que tem uma brincadeira que eu digo, que é o seguinte: as mulheres só não estão governando 100% o planeta, sabe por quê? Porque elas ainda estão escolhendo a bolsa e o sapato para posse. Mas vai escolher rápido, viu? Vai escolher rápido. Fala um pouquinho de você para a gente. Legal. Prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso poder voltar e compartilhar histórias. Bom, eu nasci no interior do Paraná, em Ortigueira, inclusive mandar um beijo aí para os ortigueirenses, minha família tá lá, meus pais, meu irmão. E vim para Londrina muito jovem, com 14 anos. Talvez quem está aí nos ouvindo vai se identificar muito com essa história, porque quando a gente é criança, a gente tem sonhos. Então, eu, aos 14 anos, identifiquei que para realizar os meus sonhos, eu tinha que dar um passo muito importante, né? Investir na minha carreira. Então, eu vim para Londrina. Aqui eu construí a minha carreira. Então, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. E aprendi, além da teoria, né? Busquei formações, então eu tenho várias formações. E colocando em prática. Eu acho que o principal é buscar o conhecimento teórico, mas colocar tudo isso em prática. Então, eu fui criando oportunidades ao longo da minha jornada, até morei aqui 20 anos, e final de 2022, eu decidi ir para São Paulo, capital. Então, por lá eu fiquei quase 4 anos, e estou retornando agora para Londrina, Paraná, com novos projetos, novas ideias, e trazer o que há de melhor aí em tecnologia e inovação para o desenvolvimento de empresas e líderes. Essa sua incursão em São Paulo, esse período em São Paulo, é uma cidade macro, né? E ela é um mundo dentro de uma cidade, né? Que tipo de experiência você pôde constatar vivendo em São Paulo, que você fala assim, poxa, isso eu vou levar para a minha vida toda? Porque o paulistano diz que não dorme, ele tem uma outra dinâmica de vida, né? Por uma série de questões logísticas, enfim. O que você trouxe de São Paulo contigo nesse tempo de 4 anos? Uau, a bagagem tá robusta, viu? Uhum. Mas assim, de forma muito prática, o que eu vivi em São Paulo? Vivi momentos incríveis, conheci muita gente, me conectei com gente a nível mundial. Porque São Paulo ele proporciona isso, né? No elevador, nos corredores, nos eventos, nas palestras. Então, eu aproveitei muito bem esse período, até porque eu fui para lá com um objetivo, né? Viver essas experiências e me conectar a essas pessoas. Mas o principal, né? Andando ali, por exemplo, na Faria Lima, que é o centro nervoso do país, financeiro, né? Quando a gente olha para o comportamento humano, independente do que a pessoa tem na conta bancária, do status que ela ocupa... Quando você fala em Faria Lima, para quem não conhece, é o centro econômico nervoso, né? Onde as lojas lá, o mercado financeiro, vamos dizer assim, é o pulmão econômico de São Paulo, né? Exato. Então, a gente está falando de pessoas bem-sucedidas, multimilionários, escritórios, assim, chiquíssimos. Gente que chega para o trabalho de helicóptero. Básico, né? Aquela turminha, né? Exato. Modesta, né? Então, aí você conheceu esse centro nervoso econômico ali da Faria Lima,
como é que funcionava, qual a dinâmica, quais as ramificações. Isso. E aí eu percebi que ao conversar com esses multimilionários ou conversar com pessoas da operação, ali independente do cargo, do nível hierárquico, quando a gente olha para o comportamento humano, todo mundo tem sonhos, tem medos, tem angústias, tem projetos, tem ideias, mas incertezas. Incertezas que são diariamente desafiados a evoluir, porque a evolução ela não acontece num único momento, ela é diária, né? Então, ouvir isso das pessoas foi muito importante. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, entrevistar muita gente, empresários, colaboradores, inclusive fui convidada a participar de podcasts, palestras, e voltando, né, agora, conheci tecnologia, inovação, inclusive estou trazendo agora para o Paraná a metodologia FIO, é uma metodologia que foi premiada em Nova York, de tecnologia e inovação, voltada ao desenvolvimento comportamental, que é o grande desafio dentro das empresas. Então, eu atuo na área de desenvolvimento comportamental há 20 anos, há mais de 20 anos, esse ano eu completo 21 anos. Gente, sou jovem, tá? Começou cedo. Muito cedo, muito né? cedo. Lembra do sonho? Porque tem gente que fala assim, 14 anos saiu de Ortigueira, 20 anos não sei aonde, tal, vai fazendo soma, né? Então, muito cuidado. Muita cautela aí, hein, gente? Mas eu sempre fui muito sonhadora, muito ousada também nas decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida. E aí, eu trago então para o Paraná agora essa tecnologia, né, a metodologia FIO, para ajudar esses empresários, ajudar líderes a se desenvolver. Essa metodologia, ela é nacional ou não? Ela é nacional. Hoje, o Pedro Paulo, né, que é o meu sócio, ele fica no Rio de Janeiro, em Niterói. Mas hoje nós já temos clientes espalhados em 15 estados no Brasil. Então, essa metodologia ela é 100% brasileira. Brasileira. Tá? Para se adequar e entender melhor até o mercado, a indústria brasileira, o comércio brasileiro, como é que funciona, né? Então, ela tem a realidade brasileira, o DNA brasileiro. DNA brasileiro e a gente vive muito a rotina do empresário, o dia a dia. A gente sai da teoria e vai realmente para a prática. E por ser uma metodologia inovadora, né, tem muito a ver com a tecnologia, a inovação. Então, hoje a gente atende 15 estados porque online. Mas eu sei também que o paranaense ele gosta do interpessoal. Exato. Então esse meu retorno para Londrina está muito ligado ao que a gente vai desenvolver dentro dessas empresas, não só online, mas também presencial, que esse calor humano eu gosto muito, Júlio. Então eu acho que faz total diferença para os negócios e até no desenvolvimento dessas pessoas. Paulistano não tem esse mesmo calor humano? Não, São Paulo é Acho que diferente. pela corrida, né? Muito corrido. As pessoas estão muito focadas em gerar resultado, em ser rápidos na tomada de decisão. Então, esse contato humano, às vezes, ele perde um pouco o time por conta do deslocamento, né? São Paulo é muito difícil, Você às vezes. perde não, mas você investe muito tempo em deslocamento. Deslocamento, percurso. E esse seu plano, essa metodologia, o fio como é que... É fio como? É fio com P-H-I-L-L, é fio F-I-L-L, como é que é esse fio? F-E-E-L, fio de sentir. De sentimento, fio. Isso. Então, essa metodologia foi desenvolvida pelo Pedro Paulo Legei, que fica em Niterói, hoje é meu sócio, em 2013. Família Legei é uma família bem conhecida, né? Sim. Até do segmento artístico, não é? Não sei se ele tem braços nisso, mas a família Legei tem um braço aí em shows, em entretenimento, é muito consolidada. Não sei, viu? Vou perguntar ao Pedro Paulo, tá? O que vai com a gente, responde para nós. Responde a nós aí. Comunicador é tudo curioso, irmão, Mas, então, o fio de sentir, né? Quem está nos ouvindo, Marta, pode estar pensando assim, poxa, bacana, minha empresa, eu quero conhecer mais sobre o fio e tal. É destinado a partir de que perfil de empresário?
Hoje nós temos aplicações, porque a metodologia ela tem várias aplicações. Hoje a gente consegue atender no individual ou grupo. Hoje nós não temos uma limitação, tá? Nós damos preferência, até por conta de toda a tecnologia envolvida, em empresas com mais de 500 colaboradores. Mas, Júlio, se tem uma empresa lá com 200 colaboradores, tem agora a questão da exigência da NR1, e ele quer lá criar um plano de ação usando a metodologia Vai FIO. explicando para mim o que é o NR1. Ah, tá. É que a gente vem, né? Fala comigo como se eu tivesse 5 anos, vai. Então, bora lá. Mas faz sentido a minha pergunta, não vai? Com certeza. Até porque, às vezes a gente esquece, né? Você tem os termos que, para você, são rotineiros, usuais. Você falou NR1, já estava pensando no Neymar. NRJ, Neymar. Não, estou brincando. O que é o NR1? Tá, NR1 é uma norma regulamentadora que exige das empresas que a empresa faça a mensuração ou o diagnóstico dos riscos psicossociais dos seus colaboradores. Independente do número de colaboradores, a empresa ela é obrigada a fazer esse acompanhamento. Então, ela faz... Mas a saúde mental dos colaboradores. Isso. A grosso modo, né? A grosso modo, Isso envolve ali algumas análises, né? Então, a mensuração ali, se está tendo assédio moral, se você está se tem colaboradores com burnout, tendo metas excessivas, se tem um clima agradável, né? Se tem uma infraestrutura compatível para que esses colaboradores possam desempenhar bem as suas tarefas. Trabalhar mais a questão da resiliência também? Resiliência, a comunicação, a liderança. Porque eu percebo, né? Você está conversando com um senhor de 60 anos e eu percebo uma coisa, assim, é uma observação, tá? Não é uma verdade absoluta, como, né? Sim. Que a minha geração, ela tinha uma resiliência, você trabalhava mais com as adversidades de uma forma menos lúdica. Você era pago para fazer algo, você fazia, você se destacava. Por exemplo, eu 15 dias no ar numa rádio, eu recebia um feedback maravilhoso dos meus colegas, dizendo, você nunca vai ser comunicador na sua vida. Falavam isso para mim, com 20 anos. Então, se eu tivesse ouvido essas pessoas e deixado, aí eu acho que aí é uma área que você deve, assim, trabalhar muito, porque tem pessoas que têm muito potencial, mas falta resiliência. Sim. Eu percebo muito isso, principalmente na atual... Claro, sem generalizar. Sim. Mas você percebe essa carência de saber quem eu sou? Falei na abertura do programa sobre identidade. Você percebe isso nas suas consultorias, que essa resiliência virou meio artigo de luxo hoje? Sim. Até porque eu acho que teve um fator muito marcante na nossa história, que foi a pandemia. O que aconteceu? Como as pessoas se comportavam antes da pandemia e como elas passaram a se comportar pós-pandemia. Então, o que acontece? Muitas pessoas, bons profissionais que eu vejo hoje, executivos assim, incríveis, que perderam a essência, perderam a referência pós-pandemia. Por conta do quê? Do impacto emocional que essas pessoas passaram, né? Perdas, seja de família, às vezes até de trabalho. Então, elas criaram o quê? Bloqueios emocionais. E isso vem impedindo elas de serem reconhecidas referências e renomadas dentro do mercado de trabalho. Então, o que aconteceu hoje, né? Qual que é o cenário hoje dentro das empresas? Existem alguns desafios, né, que as empresas estão enfrentando. O primeiro é o conflito de gerações. Então, o líder lá, que já é mais experiente, tem dificuldade, às vezes, de se comunicar com pessoas mais jovens, né? Aí tem essa questão de indicadores. Então, hoje, as empresas, né, a maioria, elas trabalham com dados. Então, como que eu sei se o meu colaborador tem um bom desempenho? Eu vou analisar os indicadores dele, né? O quanto ele traz de faturamento, o quanto ele faz de ligação, o quanto ele é produtivo no dia a dia dele, né? E vem muito ao encontro dessa questão, né, da exigência da NR1, que é encontrar o ponto de equilíbrio. Perfeito. Né? Um colaborador, para ele ser produtivo, às vezes tem empresários que eu converso hoje que acha que é só colocar mais uma ferramenta para mensurar o desempenho. E não é.
É entender o porquê das variáveis, né? Exato. E quando a gente fala da produtividade, às vezes se o colaborador não dorme bem, isso vai impactar onde? Na produção, no tratamento, no Exato. desempenho. No desempenho. Se ele não está feliz, hoje, para você ter uma ideia, Júlio, a gente tem uma das aplicações do Feel que ela consegue mensurar o índice de felicidade dos colaboradores dentro da empresa. Olha só. De forma o quê? Anônima. Porque também é uma outra estratégia que a gente usa, que quando a pessoa sabe que ela está sendo monitorada, ela tende a manipular as informações. De forma anônima, a pessoa se sente à vontade, o colaborador se sente à vontade para ser verdadeiro. Eu, por exemplo, aboliria a entrevista de emprego, se eu fosse um contratante. Porque qual que é o seu defeito, Júlio? Sou muito perfeccionista. Esse já é um defeito. Qual é o animal? Eu sou um leão, devorador. E a gente sabe que no dia a dia, nas intempéries, nas dificuldades, na parte de estrutura, ferramenta, tudo isso vai impactar, né, Marta? Tudo vai impactar, Júlio. E tem um detalhe importante também na metodologia, que eu sou apaixonada, é o seguinte, que no desenvolvimento da pessoa, do comportamento dela ali, o primeiro passo é o autoconhecimento. Ela se conhecer, ela se perceber, ela se sentir, né? E a gente trabalha de forma quantitativa. Então, não é se você é ou não é. É o quanto você está naquele momento. Você pode repetir? Quando eu gosto de uma frase, como é que é? A metodologia Feel, ela traz um grande diferencial no mercado, que ela consegue mensurar o quanto a pessoa está naquele momento. Não é se ela é ou não é, é o quanto ela está. Então, o que a gente faz de forma... Fortíssimo isso, hein? Exato. Já valeu a entrevista para mim. Já valeu? Já valeu. Pede aí pro pessoal falar se realmente está valendo a pena estar aqui com a gente. Então, é interessante isso, porque você sabe disso muito melhor que eu. Uma coisa que eu sempre falei em reuniões, eu falava assim, às vezes o lado corporativo empresarial fala assim, ninguém é insubstituível. Eu já ouvi isso trocentas vezes. E eu tenho uma visão. Eu falo assim, você pode substituir a peça, mas você não substitui a característica. Sim. Se eu não vier amanhã trabalhar, vai ter outra pessoa fazendo, com qualidades que eu não tenho, com habilidades que eu não tenho, mas que não tem o meu DNA. Então, você pode... Você também entende que algumas empresas foram para esse caminho de meio de empacotar todo mundo e ver, às vezes, tem muito funcionário, colaborador, que vê o gestor como inimigo, como adversário. Sim. Chega na segunda-feira e fala, nossa, não pegou fogo nessa empresa no fim de semana, vou ter que trabalhar. E, ao mesmo tempo, você vê também o empresário falando assim, eu estou sozinho, eu tenho que pagar conta, eu tenho folha de pagamento, eu tenho 100, 200, 500 colaboradores, eu estou sozinho e tal. Parece que é uma lacuna, um hiato aí nesse jogo. Você percebe isso na sua experiência? Sim. Ou estou exagerando? Não, esse é o cenário mesmo, Júlio. Ao longo aí de mais de 20 anos de jornada, o que eu vejo dentro das empresas, isso não tem a ver o tamanho da porção da empresa, mas tem a ver com a mentalidade do empresário e a mentalidade ali do líder. O que era não é mais. As empresas que tinham esse conceito, ou que ainda tem esse conceito, está sofrendo muito. Por quê? A liderança ela tem que ser desenvolvida. Então, quem representa hoje a marca, a empresa? É o líder. Então, qual é o perfil do líder, ou quais são as competências e habilidades desses líderes que hoje esses líderes possuem, mas que elas precisam ser lapidadas.